Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre a lei dos senos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Lei dos senos. A lei dos senos nada mais é do que uma proporção entre os lados do triângulo e o seno dos ângulos. Então veja só, aqui nesse meu desenho, né, nesse meu triângulo, eu tenho aqui o lado azinho. Vejam que aqui na lei dos senos a gente tem uma razão entre o azinho e o ângulo oposto a ele, tá? A razão é sempre entre um lado do triângulo e o ângulo oposto a esse lado. Então, olha só, a razão entre o azinho e o seno do ângulo oposto a ele é igual à razão entre o bezinho e o seno do ângulo oposto a ele, que é igual à razão entre o lado Czinho e o seno do ângulo oposto a ele, tá? Então, a lei dos senos nada mais é do que essa proporção. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Pra gente aplicar essa lei, vocês vão ver que é muito simples. E uma coisa que às vezes a galera confunde é o seguinte, a gente não vai usar os três lados do triângulo, a gente só vai usar dois, tá? A gente escreve os três aqui na lei dos senos para mostrar que há essa proporção entre os três lados e os três ângulos, mas na hora de aplicar, a gente só usa dois lados e dois ângulos, ok? Então, olha só, eu quero determinar o valor de x aqui nesse triângulo. O que eu vou fazer? Vou fazer a razão entre o lado x e o seno do ângulo oposto a ele, que é quem? O 45. Então, vai ficar assim, x está para o seno de 45 graus. Assim como, vou pegar agora o outro lado que eu tenho, que no caso é o 10. O 10 está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o 30. Então, aqui na minha proporção vai ficar 10 está para o seno de 30 graus, tá? Eu poderia ter colocado essa fração aqui primeiro, não teria problema nenhum, tá? O importante é a gente ter aqui uma proporção, tá? Uma igualdade entre duas razões. Então, tá vendo que eu não utilizo os três lados, eu utilizo apenas dois. E o que a gente vai fazer agora? Multiplicar em cruz. Ok? Bom, pode multiplicar em cruz já, pode trocar primeiro o seno de 45 pelo valor dele, o seno de 30 pelo valor dele, como vocês preferirem, tá bom? Eu vou trocar primeiro. Então, lembra lá da tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Tá bom? E agora, vocês podem fazer isso aqui de várias maneiras, como vocês acharem melhor, tá? Vou multiplicar em cruz agora. Ai, meu Deus, tem uma fração em cima da outra aqui, o que eu faço? Pensa nisso daqui como uma coisa só, tá bom? Nessas frações aqui embaixo. Então, vai ficar assim. X vezes 1 sobre 2 igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplificar já esse 10 com esse 2 para ficar um pouco mais simples, tá bom? E vou arrumar também essa primeira fração. Então, vai ficar assim, olha. X vezes 1 sobre 2. X vezes 1 é x, então isso é x sobre 2. Aqui eu vou simplificar o 10 com o 2, fica 5. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Esse 2zinho que tá embaixo do x, eu posso passar pro lado direito, multiplicando. Então, vai ficar 5 raiz de 2 vezes 2, 10 raiz de 2. Pronto, esse é o valor do x. 10 raiz de 2 centímetros, tá? Muito tranquilo, não é? O importante aqui é vocês não esquecerem que na hora de montar a lei dos senos, tem que ser sempre o ângulo que tá oposto ao lado, tá bom? Então, x, qual que é o ângulo oposto ao x? É o 45. Então, embaixo do x vai o seno de 45. O 10 centímetros aqui, qual é o ângulo que tá oposto a ele? É o 30 graus. Então, embaixo do 10, eu vou colocar o seno de 30, tá? A partir daí, só substituir os valores do seno e multiplicar em cruz, tá bom?
Vou fazer um outro exemplo. Um exercício da UFPR de 2017. Considere o triângulo ao lado. Quanto mede o ângulo alfa e quanto mede x? Então, bom, o que a gente tem aqui nesse triângulo? A gente tem dois ângulos, a medida de dois ângulos, 75 graus e 60 graus, e o terceiro ângulo é o alfa. O que a gente precisa lembrar para descobrir o valor de alfa? A gente precisa lembrar que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, se eu fizer aqui alfa mais 75 graus mais 60 graus, isso tem que dar 180, tá bom? Com isso, a gente consegue descobrir o alfa. Então, vou fazer aqui 75 mais 60, vai dar 135. Aí, eu passo 135 subtraindo, 180 menos 135. Alfa é igual a 45 graus. Ok? Temos o alfa aqui. Muito bem. Item A já foi. Agora, a gente precisa do x. Então, já vamos lembrar aqui que o alfa é 45 graus, né? Caso a gente precise utilizar. Bom, o x, o que a gente vai poder usar aqui? Dá para usar a lei dos senos, tá? Para a gente usar a lei dos senos, a gente precisa ter dois lados e dois ângulos, tá? Ah, mas eu não tenho a medida de dois lados aqui, tudo bem. Mas o meu exercício precisa envolver dois lados e dois ângulos. No caso, eu vou envolver quais lados? O x, que é o que eu quero descobrir, e o 8, que é o que eu tenho, tá? Eu tenho dois lados aqui para poder envolver no problema. Então, eu vou aplicar a lei dos senos. Daí, lembra que a gente precisa sempre montar a lei dos senos olhando o ângulo que está oposto ao lado. Então, qual é o ângulo oposto ao x? É o 60. Então, como que vai ficar a minha lei dos senos? X sobre o seno de 60. O outro lado que eu tenho é o 8. Qual é o ângulo que está oposto ao 8? É o 45. Então, toma muito cuidado. Não é porque o 75 estava ali já no desenho que eu preciso utilizá-lo, tá? O ângulo que está oposto ao 8 é o 45. Então, é o 45 que eu vou utilizar. Vai ficar 8 sobre o seno de 45 graus, tá bom? E aí, a gente só precisa resolver. Vou substituir primeiro, tá bom? Os valores do seno. Então, lembra da tabela dos ângulos notáveis? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Multiplica em cruz. Vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Ok? Como que a gente pode melhorar isso um pouco? Ó, eu poderia cortar esse 2 com esse, tá bom? Não vou fazer isso ainda pra ninguém se confundir. Vou fazer assim, ó. Aqui a primeira fração é x raiz de 2 sobre 2. E aqui na segunda eu vou simplificar o 8 com o 2, tá? Vai ficar 4 raiz de 3. Ok. A gente quer isolar o x. Posso fazer o quê? Agora posso passar esse 2 aqui multiplicando. Passar ele para a direita. Então, vai ficar x raiz de 2 igual a 8 raiz de 3, porque 2 vezes 4 vai dar 8. Aí, essa raiz de 2 que está multiplicando o x, eu passo para a direita dividindo. X é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. E agora, a gente racionaliza, tá? Lembra que toda vez que a gente chega num resultado que tem uma raiz no denominador, a gente precisa fazer a racionalização, tá bom? Então, nesse caso, como que a gente vai racionalizar? A gente multiplica essa fração por raiz de 2 sobre raiz de 2, tá? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Na parte de cima vai ficar 8 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. A gente pode multiplicar o 3 com o 2, vai ficar 8 raiz de 6.
Na parte de baixo, vai ficar raiz de 4 e raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 8 raiz de 6 sobre 2. Dá para simplificar esse 8 com esse 2? Então, vai ficar 4 raiz de 6. Esse é o valor do x, centímetros. Ok? É isso, pessoal. Espero que tenham entendido a lei dos senos, tá bom? Até a próxima!